Sejam bem-vindos mais um webinar Azevedo Capacita. Hoje já aqui estamos no episódio 92, sempre cada semana, né? Um tema diferente. Já falamos, né, nesses 92 episódios sobre vários assuntos, né? Várias pessoas do Brasil todo aqui participando junto com a gente. Lógico, dependendo do tema, são pessoas diferentes, né? Estando aqui, o importante é abordar vários temas, então, e vários assuntos, a gente ficar no mesmo assunto, né? Às vezes tem muita gente em um assunto só. Creio que não seja esse o intuito, né? E sim a gente conseguir levar para cada, né, para cada setor aí da instituição, ou para cada profissional, né, para cada administrador, um tema e um assunto diferente, e assim como algumas pessoas podem não saber do que se trata, uma parte sim, uma parte não, acho que essa é a importância de estarmos aqui juntos, né? E esse tema foi escolhido realmente a dedo para trazermos e falarmos mais um pouquinho. A gente já até falou um pouquinho sobre ESG em algum momento, né? Mas eu acredito que hoje a gente possa trazer mais, abordar, né, de uma forma diferente, junto com vocês. Bom, a nossa convidada de hoje, sem delongas, aí, a nossa convidada de hoje Larene Almeida, diretora de captação, comunicação, marketing, voluntariado da Crescer, Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil e membro do Comitê de SG da LABCMI, depois ela vai se apresentar melhor aí, e mentora do Clube de Liderança para a Vida. O nosso tema de hoje, o futuro dos hospitais está em jogo. ERSC e ESG podem salvar ou afundar a sua instituição. Bom, já agradecer, já falei um pouquinho antes aqui com a Larene, agradeci, né, mas eu vou mais uma vez publicamente agradecer o tempo que você está aqui, né, se dedicando a nós, dispondo do seu tempo para falar um pouquinho com essas 40 pessoas que estão aqui hoje, né? Eu tenho certeza que muitos vão assistir depois, muitos ainda vão entrando, mas falar um pouquinho sobre este tema eu tenho certeza que vai nos ajudar a esclarecer muita coisa. Obrigado mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Lucas. Primeiro quero agradecer, né, a Lucas, a própria Azevedo Capacita, também a Tatiana manda um abraço, que foi quem fez a mediação desse convite. Para mim, estar com vocês é mais do que um momento profissional. Eu acho que a gente não pode hoje deixar de falar de ESG, de responsabilidade social corporativa, porque eu acho que está todo mundo vivendo aí, acompanhando a emergência climática, os desastres, os desafios, histórias de assédios, e tudo isso tem uma conotação com o tema de hoje. Então, agradeço novamente a possibilidade desse bate-papo. Já convido, eu já soube que esse grupo é um grupo super animado, super ativo. Então, já quero deixar à vontade que, à medida que eu for apresentando, vocês podem interromper, podem fazer perguntas. Imagino também que já tem algumas pessoas que trabalham na área de SG, de RC, enfim, estou à disposição. A proposta, né, para esse nosso bate-papo, como é que eu construí essa apresentação? Primeiro, uma contextualização desses temas. A gente não pode deixar de ignorar que tudo que a gente vive ele é resultado de um processo histórico, então é quase uma obrigação profissional contextualizar esse tema para vocês, discutir um pouco o que é esse conceito dessas siglas, né, RSC e SG, fazer essa diferenciação entre essas duas siglas, mencionar a importância de ESG, porque hoje ESG ele é um tema que ele já está vigente e que ele não vai sair da agenda ainda por muitos anos, e uma proposta de plano ESG para a instituição de vocês, caso vocês ainda não tenham desenvolvido, tá certo? Vou aqui abrir minha apresentação e vamos começar nosso bate-papo. E é isso, enquanto a Larene abre a apresentação, então fiquem à vontade, tá? Para fazer perguntas, colaborar com a gente aqui hoje. Acho que essa é a nossa intenção. Então, podem levantar a mão, abrir o microfone, abrir a câmera, como já estamos aqui com alguns Pronto. também. Vocês já estão visualizando aqui a apresentação? Já, já, mas não tá daquele jeito, não tá daquela forma. Isso, agora lá embaixo, coloca lá embaixo no modo apresentação, lá embaixo. Vamos ver se ele vai Tá. abrir agora. Aí, agora sim. Ah, que bom. Gente, vocês não Perfeito. sabem, antes desse momento, eu e Lucas passamos uns 10 minutos aqui para alinhar essa apresentação. Que bom que agora funcionou super rápido. Vamos nessa. Então, o futuro dos hospitais está em jogo.
RSC e ESG podem salvar ou afundar a sua instituição. Então, como eu falei, é importante a gente fazer uma contextualização para quando vocês ouvirem falar novamente de RSG e RSC, lembrarem de que esse momento que nós estamos vivendo em 2025, ele começa há muito tempo atrás. Ele começa, na verdade, em 1972, e aqui, na verdade, tem um marco do tempo que ele é mais longo, tá? Eu tentei fazer um marco do tempo essencial, mas para situar vocês nessa discussão. Então, a primeira coisa, o primeiro marco que eu destacaria é justamente a Conferência de Estocolmo, que ele é considerado o primeiro grande marco global sobre meio ambiente. Foi nessa conferência que foi a primeira vez que os países se reuniram para discutir coletivamente os problemas ambientais. Não sei se vocês já ouviram falar no PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi criado nessa Conferência de Estocolmo também. Foi a primeira vez que se reconhece mundialmente, que se faz uma conexão entre meio ambiente e desenvolvimento. Aqui surge a semente do conceito de desenvolvimento sustentável e inicia, pela primeira vez também, o diálogo Norte-Sul, onde começa a ficar evidente o conflito entre os países desenvolvidos, que eles enfatizavam a proteção ambiental, mas, por outro lado, já tinha desmatado, já tinha feito uma série de exploração sobre seus recursos naturais, e aqueles em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, né, e de outros países, que temiam que essas exigências ambientais prejudicassem o seu crescimento. De 1972, aqui eu quero destacar o relatório de Brundtland, porque foi nesse relatório que esse conceito de desenvolvimento sustentável que a gente ouve até o momento, que conceito é esse? É aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Então, esse conceito, até hoje, ele é utilizado e ele nasceu em 1987, ou seja, quase 40 anos atrás. Uma outra referência que é muito importante nessa discussão, a Eco 92. É a Eco que, inclusive, aconteceu no Rio de Janeiro, muito conhecido também como Rio 92. É curioso, porque esse encontro, todo mundo achava que ia ser um fracasso, e, na verdade, ele foi um marco dentro das conferências ambientais. O que é que destaca essa conferência? Que o eixo central era crescer economicamente sem destruir o meio ambiente e garantir a justiça social. Ele também foi inspirado no relatório de Brundtland, que eu comento antes, que é justamente a noção da importância do equilíbrio entre meio ambiente, economia e sociedade. Mas o que é que teve de destaque também na Rio 92? Teve uma participação inédita da sociedade civil. Foi a partir da Rio 92 que a série de organizações, de cientistas, indígenas, jovens empresários, isso que a gente ouve, esses movimentos que a gente ouve em torno das COPs em geral, ele começa na Rio 92, que reuniu mais de 170 países e cerca de 30 mil pessoas na Rio 92. Ela também, ele foi considerado marco para a diplomacia internacional, porque foi nessa conferência que foram estabelecidas várias regras e compromissos multilaterais, como, por exemplo, a Agenda 21, convenções internacionais, vocês, não sei se vocês já ouviram falar na Convenção sobre a Diversidade, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, Convenção de Combate à Desertificação, tudo isso começou na Rio 92. E agora a gente vai entrar rapidamente num dos temas que nos faz trazer aqui hoje, né? Que é a popularização da RSC. O que é RSC? É a responsabilidade social corporativa, que também é conhecida como RSE, responsabilidade social empresarial. Na verdade, esse termo ele começou a se popularizar em 1990, mas ele nasce em 1950. Ele nasce nos Estados Unidos com Howard Bowen, que já discutia, que já provocava, dizendo que a responsabilidade social dos empresários refere-se à obrigação de buscar políticas, tomar decisões ou seguir linhas de ações desejáveis em termos dos objetivos e valores da sociedade. Na década de 60 e 70, esse conceito ele começa a ser expandido, incorporando direitos civis, justiça social, questões ambientais, especialmente nos Estados Unidos e na Europa.
as próprias empresas, né, e elas começam também a ser pressionadas pela sociedade, por sindicatos, por ONGs, a começar a discutir que não cabe só à empresa gerar lucros. Antes você tinha o conceito de que a finalidade principal da empresa era gerar emprego para as pessoas e dar lucro para os seus acionistas. E nesse período começa a discutir a importância das empresas terem uma atuação ética e responsável também. E no Brasil, essa popularização da RSC e no mundo geral ele começa a ficar forte em 1990. Em 2004, gente, aqui a gente já está chegando do nosso momento, né, que foi lançado o termo ESG. Onde é que nasce o ESG? Na verdade, a ESG ele nasce no âmbito das Nações Unidas, do Pacto Global, especificamente de um relatório chamado Who Cares When, que é uma iniciativa do Pacto Global, justamente com 20 grandes, em uma articulação com 20 grandes instituições financeiras internacionais. E qual era o propósito desse termo, e continua sendo o propósito do termo ESG? Demonstrar que a incorporação de critérios ambientais, sociais e de governança, eles podem gerar valor a longo prazo para investidores e para a sociedade como um todo. Então, até aqui tudo bem? Todo mundo aí situado? Lucas, Márcio, Rosicleide, até aí estamos nos contextualizando. Como é que está aí essa linha do tempo para vocês? Tudo certo, a Érica respondeu aqui sim. Para mim está alinhado também. Então, vamos nessa. Vamos lá. Então, a gente está chegando num outro termo também muito conhecido entre nós, que é essa Agenda 2030 e os ODS. O que é que acontece em 2015? Durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em Nova York, é lançado um plano global com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados os ODS, com 169 metas, que propõe erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para todos. E aqui, eu não coloquei na linha do tempo, mas vale a pena mencionar que os ODS, ele é considerado uma evolução dos ODM. Só lembrando que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que cobriu o período de 2000 a 2015. E qual é que é a ideia aqui dos ODS? Assim, se pretende que os ODS seja uma evolução dos ODM, com esse estabelecimento de metas e um esforço ainda mais amplo, assinaram 193 países membros da ONU, e com o propósito de que o nosso planeta, a qualidade de vida que a gente gera para nós e para a humanidade como um todo, ela é resultado dessa grande articulação envolvendo governos, empresas, sociedade civil e cidadãos. Então, qual é o conceito, enfim, da Agenda 2030? Ela servir como base para políticas públicas nacionais, estratégias empresariais e projetos sociais. Então, vocês podem ver que hoje, felizmente, é possível a gente observar em vários relatórios de atividade de empresas, seja em planos de governos, governamentais, claro, essa articulação com os ODS e esse acompanhamento respeitando essa Agenda 2030. 2020, a partir de 2020 em diante, na verdade, até um pouquinho antes, esse tema do ESG ele começa a ganhar protagonismo. Acho que está todo mundo aqui já acompanhando, considerando que o ESG ele se torna estratégico para as organizações, né, gerando mais transparência, mais sustentabilidade e ética. E esse nosso grupo que está aqui, né, esse grupo aqui de hospitais, da maioria de profissionais da área da saúde. Hoje, a gente não pode ignorar que a saúde está no centro da agenda, né? Os hospitais e unidades de saúde, eles também geram gases de efeito estufa, eles são centros de serviço, eles são centros de excelência, e eles trabalham com o bem mais precioso, que é a saúde das pessoas. E hoje, um grupo já de hospitais, eles reconhecem o seu papel essencial em promover saúde para as pessoas e sua importância e o impacto da sua atuação para o planeta e para a gestão responsável. E aqui, gente, a gente vai entrando também, discutindo um pouco quais são esses conceitos, que é interessante vocês terem esse pano de fundo, tá? Então,
Aqui o nosso foco vai ser em RSC, mais ainda em ESG, mas é interessante discutir esse conceito de sustentabilidade. Na verdade, a sustentabilidade ela tem uma visão mais ampla. É como se ela fosse a base conceitual do que vai gerar a RSC e o ESG. Ela começa nessa discussão, inclusive, de que eu mencionei de 72, na verdade, nos anos 60, com esse olhar de abranger todas as práticas responsáveis e éticas, com esse olhar integrado sobre pessoas, planetas e prosperidade, ou seja, o desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, como a gente já falou, ele engloba desenvolvimento econômico, mas ele engloba também desenvolvimento social e ambiental. Não dá mais para a gente falar só de desenvolvimento econômico sem considerar os impactos ambientais e sociais para que ele aconteça. RSC. O que é RSC? A gente vai aprofundar um pouquinho, mas só para a gente começar a antecipar. É essa integração voluntária de preocupações sociais e ambientais nas operações das empresas, dos hospitais, com foco na reputação, na ética, no engajamento social. E ESG? O que quer dizer ESG? ESG, na verdade, ele é um acrônimo em inglês que significa Environment, Social and Governance. Ele é um conjunto de critérios, então esse conceito precisa estar claro para vocês. Esses são critérios. Sempre que falar de ESG, pense em critérios, métricas para avaliar práticas sustentáveis, com foco justamente em desempenho, transparência e gestão de riscos. Entrando um pouquinho mais no específico. Quando eu falo do componente ambiental de ESG, eu estou tratando de atividades relacionadas ao consumo e conservação de recursos naturais. Além, você pode ser mais específica? Claro. Então, a gente está falando de quê? A gente está falando de gestão de resíduos, de implantação de coleta seletiva, de reciclagem, de redução de uso de materiais descartáveis, de parcerias com cooperativas de reciclagem. Eu estou falando de eficiência energética, eu estou falando de uso de fontes de energia renovável, eu estou falando de gestão da água, eu estou falando de logística sustentável, estou falando de preservação e recuperação ambiental, estou falando de produtos e embalagens sustentáveis, estou falando de relatórios de sustentabilidade em geral. Ok, ambiental e sobre o social, do que a gente está tratando? Quando a gente fala aqui do social, a gente está falando do impacto da empresa nas pessoas, sejam elas colaboradores, sejam elas externas, seja na comunidade, nos consumidores e fornecedores. Então, quais são os aspectos relacionados ao componente social do ESG? Aqui eu estou falando de diversidade e inclusão. Então, toda vez que a gente falar programa de inclusão de mulheres, de negro, de PCD, LGBTQI+, no ambiente de trabalho, quando a gente estiver falando de meta de diversidade, quando a gente estiver falando de treinamento contra preconceito e discriminação, quando a gente estiver falando de ação de saúde e segurança de colaboradores, como utilização de EPIs, ergonomia, programa de saúde mental e física, quando a gente estiver falando de programação de formação continuada, quando a gente estiver falando de engajamento com comunidade, quando a gente estiver falando de direitos humanos e trabalhistas, quando a gente estiver falando de relacionamento com clientes e consumidores, não tenham dúvida, a gente está falando do componente S. A gente está falando do social do ESG. E governança? O que é que a gente fala? O que é que seria muito interessante que fosse automático para vocês? Quando a gente vai falando de governança, a gente está falando de prática de gestão. A gente está falando de prática de gestão e de processo de controle interno das empresas. E o que é que tem dentro desse componente? Tem toda essa parte de transparência e prestação de contas, divulgação de relatórios financeiros, de sustentabilidade, da divulgação do acesso público às práticas e metas de ESG do seu hospital. Aqui eu estou falando de ética, eu estou falando de código de conduta, eu estou falando de instalação de canal de denúncia, aqui eu estou falando de prática de combate à corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, aqui eu estou falando de composição de conselhos, conselho com diversidade, com essa atenção de diversidade, gênero, raça. Eu estou falando dessa governança mais estabelecida entre o conselho de administração da sua instituição e o CEO, ou o superintendente, ou o presidente que tem um caráter mais operativo. Eu estou falando de gestão de riscos, eu estou falando de conformidade com leis e regulamentos, estou falando de compliance,
estou falando de relacionamento ético com stakeholders, certo? Aqui eu queria fazer uma provocação, eu trouxe alguns exemplos que eu acho que ajuda a vocês a começar a visualizar em termos práticos o que é que eu estou tratando, tá? Ok, Larine, você falou de RSC, de ESG, mas para mim ainda não está muito claro. O que é que você pode sugerir para nos ajudar? Então, assim, esse é o momento aqui. Quando eu estou falando de doações pontuais à instituição de caridade, aqui eu estou falando de RSC. E aqui, gente, eu não estou fazendo um julgamento de valor, tá? Acho que estava todo mundo aqui na pandemia e a gente viu como foi importante essas doações a instituições de caridade. Milhares de pessoas morreram no Brasil, principalmente as mais pobres e as mais vulneráveis. E o número de mortes ele não foi maior, justamente porque teve um grupo de organizações, inclusive de hospitais, que fizeram um trabalho também de doações de cestas básicas, de doações de máscaras, de doações de álcool, de artigo de higiene. Então, eu estou apresentando aqui não como julgamento de valor, mas para com vocês começarem a apoiar vocês a conseguirem visualizar a diferença entre RSC e ESG. Então, eu estou falando aqui de responsabilidade social corporativa. Patrocínio de eventos culturais ou esportivos comunitários, apoio a causas locais por boa vontade ou marketing institucional, distribuição de brindes ou cestas básicas em datas comemorativas, sem um programa contínuo avaliação de impacto, ações voluntárias de colaboradores de vocês, mas sem uma coordenação institucional. Estou falando de promoção de campanhas sociais com foco publicitário, mais focado em melhorar a imagem da empresa, sem o estabelecimento de compromissos de longo prazo. Eu estou falando de implantação de programas sociais desvinculados de atividade fim, como, por exemplo, uma indústria que tem uma horta comunitária, mas que não tem nenhuma associação com a cadeia de valor com que ela faz. Investir em projetos educacionais, como, por exemplo, construir salas de aula, mas sem um acompanhamento de impacto ou critério de inclusão. Ações ambientais isoladas, sem plano de gestão, como, por exemplo, o que é muito comum a gente verifica, como plantio simbólico de árvores ou campanhas de reciclagem esporádicas, sem estar conectado com uma estratégia maior. E aqui, a partir desses exemplos, eu trouxe essa relação de responsabilidade social corporativa para a ESG para poder favorecer esse olhar de vocês. Então, quando eu falo que doação pontual a instituições, ele tá relacionado à responsabilidade social corporativa. Quando é que ele seria relacionado a ESG? Na hora que eu tenho a criação de um fundo com critério de seleção, metas de impacto auditorial anual. Quando os patrocínios a eventos comunitários, eles estão dentro de uma estratégia maior com a relação das parcerias com projetos de cultura, inclusão com indicadores de impacto local e relatório de transparência, por exemplo. Quando eu falo de distribuição de cestas básicas, associados a um programa contínuo de segurança alimentar, prioritariamente com envolvimento de comunidade e apoio a políticas públicas. Quando eu saio do voluntariado informal de colaboradores, ou seja, daqueles colaboradores de boa coração que toda organização tem, que faz um trabalho voluntário, mas que esse trabalho voluntário informal, ele está inserido, ele é transformado no programa corporativo de voluntariado, com horas reconhecidas pela organização, com metas sociais e apoio da liderança. Eita, travou aqui minha... Travou Estou a tentando aqui. apresentação? Se você quiser Pronto, parar aí. passou. Foi, agora foi. Pronto. Quando eu estou falando de uma campanha social publicitária, que ele está meramente vinculado a melhorar a imagem da empresa, mas é um programa de engajamento sobre causas sociais, de engajamento da sociedade de uma forma mais ampla, com metas, com indicadores, KPIs e relatórios de reputação e engajamento. A horta comunitária, que eu dei um exemplo anterior, quando ela é isolada, ela é considerada uma ação de RSC, mas ela pode estar articulada a um projeto de agricultura urbana para abastecimento da cozinha hospitalar de vocês, por exemplo, que você pode avaliar o incentivo à redução de carbono e também a promoção de inclusão social.
Quando eu saio do conceito de um apoio eventual numa escola pública para a construção ou filantrópica, para a construção de uma sala de aula isolada, para pensar uma parceria educação estratégica com foco em formação técnica, por exemplo, para suprir mão de obra na área de saúde. Dependendo da organização de onde vocês estão inseridos, eu não sei porque minha organização, hoje a gente vive esse drama, é muito difícil às vezes a gente conseguir técnico de enfermagem, de conseguir enfermeiro. Então, na hora que a gente pensa num programa mais estruturado de formação em mão de obra, a nossa própria organização ela pode ser beneficiada em primeiro lugar. E sair, por exemplo, do plantio simbólico de árvores para um plano de neutralização de carbono, com metas de redução e compensação auditadas anualmente. Se eu não me engano, 9%, eu estou na dúvida, se eu não me engano, 9%, o segmento saúde no mundo, ele corresponde a 9% das emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente não pode ignorar essa discussão. Esses exemplos que eu trouxe, de pensar o RSC, de sair da condição de RSC para uma meta de ESG, quais são os pontos em comuns das coisas que eu apresentei e que ajuda vocês a consolidar o conceito de ESG? A integração com a estratégia organizacional. Não dá para a gente pensar essas ações sem entender o que a gente faz, como a gente faz, com quem a gente faz e que contexto nosso hospital, nossa unidade de saúde está inserida. Comprometimento de lideranças, a gente vai explorar isso daqui a pouco, mas nós sabemos que quando não parte o exemplo da própria liderança, dificilmente os projetos eles realmente alcançam resultados significativos e perenes. Quando envolve medição de impacto, KPIs, metas, relatórios, indicadores, ou seja, quando é possível que o nosso cliente, que o nosso colaborador, que o nosso stakeholder, que qualquer outra pessoa que vá nos auditar, pegue um relatório nosso e entenda qual é a nossa proposta de atuação ESG, como nós medimos e como as pessoas podem acompanhar o nosso desenvolvimento. E um outro comum também, um outro ponto comum que eu tentei destacar é o aspecto de transparência e de governança. Ou seja, aquilo que nós realizamos, ele deve ser acessível, ele deve ser apresentável também de forma compreensível para todos aqueles que têm interesse de acessar essa informação. Até aí, tudo bem? Cadê? Morreram? Todo Já mundo está de saco quietinho, cheio? Como é que todo é? mundo só escutando aqui, Tá quietinho. certo, tá certo. Vamos seguir. Então, eu estou tentando aqui fazer um percurso para contextualizar vocês nessa realidade que hoje nós estamos vivendo. Tá, Larine, por que todo mundo está falando de SG? Por que as empresas? Por que essa história de greenwash? Porque mesmo aquelas empresas que a gente sabe que não faz nada, tá querendo botar a marca ESG. Por que que meu chefe me manda pensar ESG? Por que que eu sou obrigada a considerar essa agenda ESG? Por que que é importante para mim entender um pouco desse conceito? Porque o ESG, o conceito de ESG, ele traz alguns benefícios para a organização que você trabalha. Primeiro, que ele ajuda a reduzir custos, né? Na hora que vocês adotam práticas de eficiência energética, de gestão de resíduos, de reciclagem, isso contribui para a economia de recursos, redução de desperdícios e otimização de processos. Porque também ajuda a gerar receita, aumentar a receita. Na hora que são criados produtos e serviços sustentáveis, inovadores, as empresas podem atender demandas e expectativas de consumidores. Hoje, principalmente essa geração mais recente, eles estão muito atentos aos aspectos éticos e à atuação ESG das empresas. Então, cada vez mais as empresas vão ser avaliadas pelas práticas sustentáveis que elas adotam. Acesso ao capital também. Você tem uma série de instituições financeiras que, antes de autorizar um crédito, um empréstimo para a organização, elas fazem uma avaliação de como é que está o compromisso da unidade de vocês com esses aspectos sociais, ambientais e de governança. Gestão de risco.
Porque no momento que a empresa ela se antecipa, considerando os aspectos ambientais, sociais e de governança, é possível, muito possível, que possível não, a verdade é que essas empresas elas já estão numa situação muito diferenciada e elas podem se antecipar a ameaças como desastres naturais, crises sanitárias, conflitos sociais, escândalos de corrupção, entre outros. E aí, sobre desastres naturais, eu queria até já fazer uma sugestão de leitura para vocês. Eu não sei se vocês conhecem. Tem um relatório da ANAP, né, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Eles lançaram um relatório sobre o papel dos hospitais nas emergências climáticas. É um relatório que vocês conseguem facilmente pela internet. E ele está muito interessante porque ele mostra como as emergências climáticas eles podem afetar, e já estão afetando não só a população, como as próprias unidades de saúde, e quais são os caminhos para as unidades de saúde se prepararem. Às vezes a gente fala, a gente está falando da emergência climática como ainda uma coisa distante, ou uma coisa que não acontece conosco na nossa unidade de saúde, mas ela já é uma realidade. Então fica aí já essa dica de leitura desse relatório ANAP sobre emergências climáticas. É um relatório agora relatório de 2024. Claramente que uma organização, uma empresa, um hospital que atua de uma forma muito consistente com os critérios ESG, é claro que isso contribui para ela comunicar de forma transparente e consistente as suas ações. E isso, por sua vez, gera uma imagem positiva e uma marca forte, melhorando a reputação da organização, atraindo mais investidores, mais financiadores, mais clientes, fazendo com que essa organização se distinga cada vez mais no mercado. E desenvolvimento de talentos, porque promover um ambiente de trabalho diverso, inclusivo, saudável e seguro contribui para que as empresas possam reter, motivar seus colaboradores e seus talentos. Cada vez mais a gente está vivendo um ambiente em que a gente sofre por uma mão de obra qualificada. E aí eu estou falando qualificada não só em termos técnicos, mas em termos comportamentais, né? Aqui todo mundo sabe que a maioria das pessoas elas são contratadas por aspectos técnicos, mas demitidas por aspectos comportamentais. E no momento de que você tem uma política de ESG clara, né, que você tem um aspecto S forte, isso contribui também para a retenção de talentos. Aqui, gente, eu tentei fazer aqui de uma forma muito simples, uma provocação para vocês. Ok, Larene, você me convenceu, eu vou trazer essa discussão para o meu hospital. Eu estou convencida de que falar de ESG é falar de me destacar na concorrência do meu hospital, é de me destacar na sociedade, é de promover um ambiente de retenção de colaboradores. E por onde é que eu começo? O que é que você sugeriria? Então, eu sugeriria aqui 7 passos envolvendo diagnóstico, definição de diretrizes, estruturação de governança, proposição de ações, definições de indicadores e metas, comunicação e engajamento, relato ESG e melhoria contínua. Entrando aqui um pouquinho no específico. Quando eu falo diagnóstico, o que eu estou tratando? Eu estou sugerindo, vamos já levantar o que já é feito em termos ambientais, sociais e de governança. Muitas vezes os nossos hospitais eles já estão fazendo algumas coisas que a gente nunca nem classificou como ESG e nem nunca a gente considerou como uma coisa importante, mas é. Então, mapeie quais são as ações atuais que estão sendo realizadas nos hospitais de vocês. Tem alguém fazendo trabalho voluntário? Já tem um trabalho de doação, campanha, algum financiamento, algum edital, alguma comunidade, algum trabalho especial com colaboradores, política para colaboradores, enfim. O que é que já tem hoje no hospital de vocês? A partir disso, vamos avaliar a conformidade legal e a própria reputação da instituição. A gente não pode deixar de fazer essa consideração de um aspecto mais amplo. Quais são os riscos e as oportunidades ambientais, sociais de governança? Está aí aquela velha matriz fofa que ela pode ser um ponto de partida para vocês.
Ouça seus stakeholders. Quem são os stakeholders? Stakeholders são todos aqueles que têm uma relação conosco, que nos impactam, que é importante para nós, como nós somos importantes para eles. Então, eu estou falando de quem? Estou falando de colaboradores, eu estou falando dos nossos pacientes, eu estou falando da comunidade onde a gente está inserido, eu estou falando dos nossos parceiros, eu estou falando dos nossos clientes. Então, o primeiro passo, eu sugeriria de fazer esse exercício interno. Muitas vezes a gente faz um movimento inicial de convidar consultor. É maravilhoso, é excelente, porque o consultor ele vai impulsionar o trabalho e sistematizar o que vocês precisam fazer. Mas eu sugeriria que começasse um grupo interno até para quando vocês avaliarem, vocês estiverem maduros para contratar um consultor, vocês já terem um pouco mapeado esse trabalho, inclusive para comunicar um pouco mais o status que vocês se encontram. Então, eu sugeriria até uma discussão primeiro interna. Definição de diretrizes ESG. O que é isso, né? Uma das coisas que a gente falou aqui é de ampliar essas métricas ESG e da gente fazer um exercício daquilo que a gente propõe com o que a gente faz. Então, é de fazer esse exercício de alinhar os temas ESG ao propósito do hospital e as prioridades estratégicas que foram estabelecidas por vocês, estabelecendo essa política alinhada com a missão da instituição, escolhendo prioridades. Aqui, menos é mais. É muito mais importante vocês estabelecerem alguns âmbitos pequenos, mas que vocês sejam coerentes e persistentes no tempo, do que partir com uma lista infinita de metas e de ações e terminar morrendo no caminho. Então, por exemplo, na área ambiental, consumo de energia, resíduo hospitalar, emissão, escolha uma, duas, três, aqueles que vocês acham que vocês já podem trabalhar. Na área social, diversidade, essa questão do preconceito, do viés inconsciente, de entender pessoas com formações diferentes, com históricos diferentes, ele está dentro do DCS. Pensar na segurança do paciente, né, a discussão da segurança do paciente, eu entendo que ele já é uma questão transversal na atuação dos hospitais, mas nunca vale esquecer. Nunca vale lembrar o impacto comunitário da atuação do seu hospital. Governança, quando a gente fala de ética, de código de ética, de canal de denúncia, de compliance, de transparência, da forma como os conselhos estão organizados. Vamos aqui para o 3. Aquela velha travadinha na apresentação, mas agora foi. Eu tô achando que tá todo mundo muito Coração. quietinho, Lairene, eu tô achando Hã? que tá todo mundo muito quietinho. Vocês Gente, eu podem. estou preocupadíssima com vocês. Eu vou Não, fechar isso aqui e eu vou sortear as pessoas que estão assistindo. E aí eu quero ouvir. Márcio, você está aí? Márcio Zerbinati. Cadê? a Ah, Márcia tá muito ali, ó. bem. Ó, Vamos o lá. Eduardo comentou, viu, Lairene? Só para o Eduardo Sim. falou que tá concentrado aqui no assunto, por isso que ele tá Ótimo, ótimo, quietinho. E a Silvia ótimo. também, que tá muito ótimo, tá ótimo, né? O papo, né? E a Sim. Fernanda também tá excelente a apresentação. O Rose Clay já abriu até, eu quero botar É. aí. Pessoal, deixa só colocar uma coisa para ver se eu estou alinhado com o entendimento. Se nós formos fazer uma retrospectiva de todo o trabalho que já é feito dentro dos nossos hospitais, muitas das ações já são alinhadas com o ESG, como inclusão, preocupação com o paciente, com o meio ambiente, com tudo isso. Então, já a gente faz muitos trabalhos voltados a ESG que precisam ser agora documentados. Seria Perfeito, isso. perfeito, sistematizado. É essa a provocação Isso. mesmo, doutor. Né? Porque às vezes a gente não se dá conta de que a gente já está fazendo uma série de ações, e a verdade é que muitas vezes a gente não valoriza aquilo que a gente faz, e ainda tem Isso. aquelas situações que existem dentro do hospital e que você nunca soube. Então, por isso que é importante começar esse trabalho interno. Gente, o que é que a gente já faz? Né? Isso.
Então, vamos lá. Estruturação da governança. Então, é importante. Vamos falar claro. Aqui todo mundo é sobrecarregado, tem um monte de coisa para fazer. E se a gente deixar para pensar, para cuidar de ESG, na hora que a gente tiver uma folga, isso nunca vai acontecer. Então, qual é que é? Vamos pensar numa estrutura interna mínima. Criar um comitê ESG, e esse comitê ESG com representantes da alta gestão. E por que representantes da autogestão? Porque a gente sabe que as coisas só se efetivam quando tem o envolvimento, a autorização da alta gestão. Então, o comitê ESG, ele é importante que tenham membros, diretores de alta gestão do comitê desembolcando, liderando essa agenda dentro do hospital. A nomeação de um líder ESG, um time dedicado, mesmo que seja pequeno, é importante a gente entender dentro da organização, quem é o ponto focal de ESG? Quem é a pessoa que, dentro das suas atribuições formais, ela concentra essa preocupação com ESG? Lembrando que, como a gente viu aqui, ESG é um tema transversal. Ele perpassa todas as ações da empresa. Ele tem integração com qualidade, com compliance, com RH, com sustentabilidade, com comunicação, com serviço social, enfim. Mas é preciso esse exercício de ter um olhar integrado. Então, é por isso que é importante ter algumas pessoas que pensem nesse tema dentro da organização. A partir disso, elaborar esse conjunto de ações. E aí, já partindo daquele diagnóstico, né, que vocês já identificaram algumas ações, a partir de um amadurecimento do que significa ESG dentro da organização, aí abre esse outro momento. Tá, as ações que eu já tenho, como é que a gente estrutura? A gente mantém? Ela é relevante? Ela não é relevante? Vale a pena adicionar mais alguma coisa? Enfim, esse é o momento de pensar essas ações. E aqui é interessante que essa proposição de ações ela não fique restrita ao líder focal, ao ponto focal do ESG ou ao próprio comitê. Aqui é importante que sejam feitas rodas de conversas com pessoas de vários setores, para que as ações que sejam propostas, elas sejam capitaneadas, que todas as pessoas que foram consultadas se sintam responsáveis pelo que vai acontecer. E, como a gente já viu, não adianta falar só de ação, sem a gente falar de indicador, sem a gente falar de meta, porque o que define a consistência da sua estratégia de ESG é justamente os indicadores, as métricas que você estabelece. O estabelecimento das métricas é que dá para vocês a coerência de vocês poderem acompanhar se está tendo a evolução, se não está tendo a evolução, a coerência da organização que pode ser avaliada por organizações externas, por empresas de auditoria, por investidores. Então, são as métricas, são os indicadores que vão dar esse nível de respeitabilidade e que vai dar esse nível da emergência da atuação que vocês têm que ter. Aqui eu vou dar exemplos super acessíveis de indicadores, mais como provocação, mas que vocês não olhem como um fim em si, como redução de consumo de água e de energia, como a taxa de eventos adversos, satisfação de pacientes, que eu entendo que vários de vocês já têm, percentual de cargos de liderança ocupados por mulheres. Então, hoje a discussão de política de gênero, né, e de política de cotas, ela está muito forte. Do número de auditorias e as não conformidades realizadas. Gente, tem vários outros indicadores. E esses indicadores, eles estão associados às ações que vocês vão estabelecer, tá certo? Eu entendo que Lucas vai disponibilizar para vocês depois essa apresentação, então eu queria que vocês considerassem que esses são indicadores de sugestão, que, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém diga que só trabalhou com essa sugestão, porque viu lá na live da Azevedo Capacita que esses são os indicadores. Não é isso.
Aqui são sugestões, tá? Larene, Ah, O Larene, Diego, é isso. oi. eu queria fazer uma colocação aqui e peço que você avalie se estou correto ou não. Pois não, Uma Diego. das coisas que eu adotei aqui no Hospital de Matão, espero inclusive colocar no relatório de auditoria nesse fechamento anual desse ano, é um indicador contábil que é usado pelas grandes empresas, e aliás eu tinha ele como norte quando em sala de aula, que é a DVA, demonstrativo do valor adicionado, porque ali a gente consegue mostrar, é um demonstrativo que tem origem contábil, a gente consegue demonstrar o quanto de valor agregado a empresa consegue gerar para aquele meio que ela está inserida e para quem que ela distribui. Em se falando necessariamente de hospitais, é, o valor agregado principal dos hospitais é mão de obra. Então, ele agrega muito valor no meio que ele está inserido, no aspecto financeiro, que é a mão de obra direta. Então, um hospital, a maior parte dos gastos, dos custos deles, é com mão de obra médica e não médica, principalmente assistencial. Então, agrega muito valor para aquele meio que ele está inserido. E, além disso, no caso aí de lideranças, mulheres na liderança, eu até brinco aqui no hospital, a maioria das reuniões que eu vou, no caso, a maioria das vezes é eu ou mais algum outro colega na gestão e as demais colegas são todas mulheres na liderança, e eu acho que é a realidade da maioria dos hospitais. Queria que você me falasse se a DVA, que é um demonstrativo contábil, se ela tem a ver com esse contexto aí da ESG, que aliás eu sempre tive como norte o balanço social que a Natura faz, eu sempre achei muito a transparência que a Natura demonstrava nos seus demonstrativos contábeis, muito exemplar, e sempre usava como exemplo para os meus alunos, e por esse motivo eu adotei no balanço social da instituição a partir desse ano, e espero que através da DVA eu consiga mostrar ainda mais o valor o hospital agrega para o meio que está inserido. Pronto, é isso aí, Diego. É você fazer esse esforço, né, de apresentar indicadores que mostre os resultados do hospital para além só das entradas, só além só da receita dos serviços que o hospital presta. E eu queria fazer uma provocação a partir do que você falou das lideranças mulheres, né? Geralmente em hospitais tem muitas lideranças mulheres, mas a provocação mas quem manda mesmo? Seja no conselho de direção, seja no conselho de administração, seja no principal cargo do hospital. A gente está falando de mulher ou já está falando de homem, tá? Então, eu estou trazendo só essa provocação aqui, porque é muito comum que realmente os hospitais, inclusive a maior parte, é formada por mulheres, mas se você aprofundar o olhar sobre quem realmente manda, e aí eu estou falando das altas lideranças, geralmente são homens. Como, por exemplo, e aqui eu não vou falar só dos hospitais, tá? Tem uma grande crítica em relação à questão dos conselhos, os conselhos de administração. Porque geralmente os conselhos de administração das empresas, eles são formados por homens brancos, heterossexuais e geralmente a partir de 50 anos. Então, quando vocês ouvirem falar novamente de diversidade no conselho, está falando disso, está falando de ter mulheres, está falando de ter homens de outras faixas etárias, está falando de ter negros. Mas, Diego, é isso aí, vocês estão no caminho certo. É exatamente isso. É esse trabalho de começar a evidenciar outros indicadores para além da receita. E aqui, gente, eu estou nos últimos passos de um roteirinho para criar um plano ESG. Primeiro, quando a gente fala de ESG, a gente fala também de comunicação, a gente fala de engajamento, a gente está falando de uma agenda que perpassa toda a unidade de vocês. E isso inclui campanhas de conscientização interna, treinamentos, seja para os líderes, seja para os colaboradores, seja também, e aí imagino não, é uma realidade institucional do mundo corporativo, das empresas, dos hospitais, que todo mundo acha que tem problema de comunicação, né? Eu sou da área, né? Está na minha diretoria, a área de comunicação da minha organização,
E por mais canais que você pense, sempre tem alguém que não viu um determinado comunicado. E cada vez mais a gente é chamado a ser criativo para que essa comunicação ela aconteça para todos os colaboradores e ela gere o engajamento necessário. Então, a gente também tem que pensar nos múltiplos canais de comunicação. Intranet, estamos falando de TV corporativa, estamos falando de mural, estamos falando de relatório, estamos falando de rede social, estamos falando de mídia, enfim. Tem uma série de canais que merecem ser pensados. Uma outra coisa é a gente ter relatórios, né? E aí, eu não estou falando de grandes relatórios. Vamos começar com relatórios simples, com dados, com ações, com as métricas. E aí tem algumas metodologias que vocês podem depois aprofundar. Tem uma metodologia chamada GRI, ela é uma metodologia utilizada internacionalmente, que tem os indicadores estabelecidos, que tem as métricas estabelecidas. A SASB, o próprio selo Hospital Verde, que imagino que alguns de vocês aqui presentes devam fazer parte, e promover revisão periódica de metas e práticas. Aqui, eu tentei sistematizar em 7 etapas as principais coisas para vocês começarem a pensar no plano ESG. E aqui nosso amiguinho, aqui nosso personagem, subiu a escada e está contente de finalizar. Mas é que eu quero fazer uma provocação, né? Todo mundo que está aqui sabe que você pode até ter um planejamento, mas um imprevisto acontece, e aí que tem quedas, tem retrocessos, tem problemas. E muitas vezes nessas apresentações a gente tenta apresentar um mundo perfeitinho, redondinho, de como você fazer o plano SG e é tudo muito simples, tudo é muito fácil. E a gente sabe que não é. A gente sabe que é um tema novo, a gente sabe que é um tema que gera resistência, a gente sabe quantas pessoas estão sobrecarregadas hoje nos seus locais de trabalho. Então, eu quis ilustrar que a queda, que o retrocesso faz parte, que o fato da gente não conseguir um dado imediatamente não significa que a gente precise parar de buscar o dado, sabe? Que aquele indicador, que aquela ação que a gente propôs, que pôde gerar uma determinada polêmica, eu lembrei até agora, eu não sei se vocês lembram, acho que tem uns 2 ou 3 anos, eu não me lembro, não sei se vocês lembram, Magazine Luiza, um programa de trainee que deu a maior polêmica no Brasil, que o Magazine Luiza, ele lançou um programa de trainee só com restrição de pessoas negras. Enfim, então naquele momento a Magazine Luiza, ela enfrentou uma série de críticas e ela bancou a estratégia dela, entendendo de que aquela restrição naquele momento ia ajudar a equacionar a desigualdade que ia dentro da própria empresa. Enfim, então eu trouxe esse momento só para a gente não fantasiar, não romantizar sobre essa agenda ESG, não romantizar que agora, depois dessa apresentação, já está tudo certo. Não. Ele é um percurso, ele é uma proposta que precisa do envolvimento das lideranças e uma decisão das organizações para se transformar em realidade. Eu queria lembrar que eu gosto muito dessa frase, a cultura de sua empresa, a cultura do seu hospital, a cultura da sua unidade de saúde, ela não é o que está escrito no site. É como as pessoas se sentem no domingo à noite. Então, muitas vezes a gente vê, né, nos relatórios belíssimos, a gente vê sites encantadores, e quando você se aproxima do colaborador, quando você vai falar sobre a agenda ESG, que você ficou encantado no site, você encontra pessoas com burnout, vocês encontram turnover alto, vocês encontram denúncias de assédio, vocês encontram a cultura autoritária na organização. Então, eu queria fazer essa provocação de falar de cultura ESG, é mais do que também fazer um plano, ela é um olhar sobre a organização de uma forma mais ampla e um compromisso de fazer diferente ou de aperfeiçoar as coisas que nós já fazemos, tá? E eu quero trazer o papel da liderança, porque a importância da liderança
ela não é só importante para a implantação de uma política de ESG. Todo mundo sabe aqui o quanto é determinante a qualidade da liderança para que mudanças ocorram, para que processos se instalem, para que haja transformações reais no ambiente de trabalho. Tem uma série de estudos, acho que vocês não sei se vocês já conhecem, tem um estudo clássico chamado Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso, que é do Daniel Goleman. Daniel Goleman é um autor que imagino que todo mundo aqui já deva ter ouvido falar, ele é o criador do conceito de inteligência emocional, e ele lançou um livro específico tratando da importância da liderança. E ele mostra que o próprio humor do líder, ele repercute diretamente no ambiente de trabalho da organização. Então, ser líder, ele não é uma questão de status. Ser líder não é só uma questão de uma remuneração maior. Ser líder é também ser responsável pela sua equipe, pelos resultados que ela gera e pela qualidade das ações ESG da organização. Então, o que é que a gente espera da liderança, né? Que ela inspire pelo exemplo. Não adianta a gente falar de ações de ESG, de fazer um plano de ESG, se não é pensado no alocamento mínimo de recursos para a garantia das ações, que não seja uma bolha emotiva, ok, vamos fazer o plano ESG e daqui a 6 meses não seja dada continuidade, ou que a gente faça um relatório lindíssimo em 2025, e em 2026 a gente já não esteja com esse mesmo compromisso. É comunicar com clareza e com propósito, né? Porque falar de ESG é falar de engajamento também. E aqui tem um outro aspecto que eu não vou entrar agora, mas é o conceito da liderança sustentável. E a liderança sustentável é justamente o líder que já tem esse olhar que o seu papel não é só entregar os resultados, as metas da organização, é gerar resultado financeiro, mas que tenha um olhar mais amplo sobre o seu negócio, sobre o segmento onde ele está. No nosso caso aqui, a gente está falando do segmento de saúde e que ele seja um propulsor de retenção de talentos na sua organização. Hoje, o líder sustentável é considerado não só o líder que dê resultado, receita para a empresa, ou seja, ele contribui para a sustentabilidade financeira da empresa, se ele não é um líder que ajuda as pessoas a crescer. Então, líder sustentável são aqueles que criam ambientes onde as pessoas podem prosperar. Então, eu não poderia deixar de falar isso aqui, porque eu sei que nesse grupo tem uma série de líderes e eu não podia deixar de fazer essa provocação sobre a responsabilidade do que acontece na organização de vocês, inclusive sobre essa agenda ESG. Aqui estão os meus contatos e agora a gente vai abrir para um bate-papo, né, Lucas? Isso. Bom, tenho contato aqui da Larene. Depois eu posso até passar aqui no chat, mas na gravação e também até o material, o pessoal está perguntando, a Débora fez parabenizou, viu, Larene, pela clareza e objetividade da apresentação e perguntando se vai ficar disponível. Então a gente vai deixar um acesso Perfeito. assim, disponível. Então a Larene já se prontificou a deixar com a gente o material. Então fiquem à vontade, eu vou deixar o material para download, tanto pesquisar lá, Azevedo Capacita, Instagram, YouTube, ou no, quem faz parte do grupo já, se você não faz, vai estar lá dentro também. Então a gente vai deixar divulgado essa apresentação e até a gravação, porque realmente foi bem calmo, bem tranquilo, assim, ficou bem, né, bem fácil de entender. Eu tentei, ó, aqui eu vou fazer uma provocação. Gisele, eu tô Sim. vendo você aí, com a mão na boca, com a mão no queixo. O que eu falei tem sentido. Cadê Jucimara? Quero ouvir Maiara Colombo. Maiara, As lá. coisas que eu falei está muito distante da realidade. Eu quero ouvir um pouco vocês. Eu gosto muito de bater papo, sou baiana, gosto de gente, gosto de festa, gosto de tumulto e não posso, eu não vou me despedir assim não, Lucas, sem ouvir o Não pessoal. vai, com certeza não. Pronto, cadê Janaína, Cristiane? Gisele, Tá, é você que vai falar alguma coisa?
Jucimara, eu tô vendo aí Bom com a Tô dia. vendo, máscara ó. de Vamos trabalho. deixar. Ó, então vai, a Gisele, depois a Maiara e a Jucimara ali, já ali, junto. Vamos falar um pouquinho. Pelo menos dá um oi pra gente e fala um pouquinho aí. Oi, bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, Sim, sim. super bem. Eu tinha deixado o som abaixado aqui e tinha dito, alguém sempre olha em mim, estou arrumando o cabelo, hoje estou com a mão na boca. Eu brinquei aqui no escritório. Não, foi maravilhoso. Estou aqui muito atenta para não perder nada, bastante preocupada, né? E já imaginando aqui como já sair de forma rápida e organizando tudo, como a gente ouviu no início, a gente desenvolve muitas ações, mas sistematização, essa estruturação, a gente acaba falhando muitas vezes. Então, já pensando aqui em como colocar tudo no papel, deixar tudo muito registrado, acompanhar esses resultados, para ter algo consistente, algo que. E não só no fazer, né, mas na prática também. Então, é isso. Fiquei muito satisfeita com tudo que a gente ouviu, e agora essa equipe, fazer equipe, motivar a equipe, ser modelo, é muita coisa para a gente assimilar, organizar e colocar em prática. Mas foi muito bom mesmo. Parabéns. Obrigada. Você é de que instituição, Gisele? Eu sou da Santa Casa de Itapeva. Ah, prazer, que bonito. A Peva Prazer. tá aqui em São Paulo. Os hospitais Isso, São São próprios Paulo. Paulo, fazem isso. um trabalho lindo, né? Muito legal. Eu já vi Maiara abriu. Jucimara, você A, abriu Ma- a câmera e fechou. Eu já te vi. Você pode pelo menos aparecer e dar um bom dia, viu? Maiara, e você, Maiara? A Maera acho que tá sem áudio, né, Maia? A Maera tá sem falar, é sem, Ah, que ela tá pena. escutando, mas ela tá sem o microfone em si. Mas ela tá assim, ela já fez um comentário aqui que a palestra está excelente, o assunto é de extrema importância, né, desenvolvimento sustentável nas instituições, e não é apenas o momento atual, mas uma estruturação para nossas pessoas no futuro. Exato. A Cristiane, se eu não me engano, ela abriu a câmera e fechou. Cristiane Alperes, cadê você? A Larene tava de olho em tudo, viu? Se Eu vocês. estava de olho, eu já estava agoniada de Só estar aqui, falando ó. sozinha. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui? Não, mas o pessoal tava acompanhando. Ah, perfeito, Ó, perfeito. eu tenho uma pergunta de repente pode estimular, assim. Ô, Porque Lucas, tudo eu também envolve. quero falar. Sim, Desculpa. fica à vontade. Gente, eu lembrei agora, era para ter botado na apresentação, tá? Eu sou mentora de um clube chamado Clube de Liderança para a Vida, com um consultor que provavelmente vocês conhecem, que é o Roberto Gordilho. E agora, nesse mês, a gente faz um livro por mês, e esse mês em especial, eu convidaria vocês, porque a gente vai discutir muito o tema da diversidade. As nossas lives é um encontro mensal, nas últimas terças-feiras, às 20 horas. A gente vai discutir um livro chamado De Onde Eles Vêm, que é um livro de um autor brasileiro chamado Jefferson Tenório, que foi lançado no ano passado, que conta a história de um personagem negro que entra por meio do sistema de cotas, ele é da primeira geração de cotistas dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí vou mostrar, Lucas, o livro mostra como esse cara acessa essa universidade, sendo um cara que não tem pai, de uma mãe que faleceu há muito tempo, que cuida de uma avó com demência e de uma tia faxineira. E aí vai mostrando todo esse contexto da diversidade, de como ele percebe as diferenças entre ele e os colegas, inclusive ele já se destaca pela própria cor da pele, e vai mostrando essa trajetória. E o que é que isso tem a ver com esse tema daqui? Porque se a gente está falando de diversidade, a gente está falando de política social, a gente precisa falar de diversidade. E não adianta a gente falar de diversidade sem entender
as histórias que as pessoas trazem. Então, já fica aqui o convite. é, liderança, Clube do Livro Liderança para a Vida. Vocês podem pegar no Google e eu espero vocês na próxima terça-feira, 20 horas, mesmo que não dê tempo de ler o livro. Vale a pena participar, porque a gente faz um resumo do livro. E Lucas, lá, quero te ver lá também, viu, Lucas? A gente cria uns grupos de trabalho e é bem interessante que também tem gente do Brasil inteiro aqui. Então, acho que vale a participação. Agora, vamos lá. Eu não faço parte do grupo, mas a Tatiana, a Tatiana é uma amiga em comum também, né? E ela já comentou comigo, isso foi um dos motivos que nós trouxemos hoje Larene. Então, com certeza farei parte sem pensar. E sim, pelo que ela fala, realmente é muito bom fazer parte. Você agora conhecendo o Gordilho estando junto também, então assim, tenho certeza que é muito bom. Lariane, deixa só antes assim, o pessoal não pedir para o pessoal não sair para a gente fazer aquela nossa foto, né? Que todo mundo participa aí, abre a câmera, daí já já a gente faz. Mas assim, eu falo que a gente, todo mundo pensa, enquanto o pessoal vai abrindo, o pessoal do Lençóis Paulistas, que eu já vi aqui, né? Tá por aqui também abrindo aqui, tá junto com a gente. É, que conselho prático, você já falou muito sobre isso, mas a gente sempre enxerga qual que é o retorno financeiro, que tudo tem um retorno, né? Tudo tem um ganho, né? Tudo tem um retorno. Então, assim, há um retorno financeiro, um ganho reputacional mensurável para os hospitais, algo que que eles consigam enxergar, que a gente consiga enxergar de uma forma. Isso é agora, é a longo prazo, só para contextualizar, só para finalizar. Eu Você já vou dar um falou, mas eu exemplo. acho que é importante. Pronto, eu vou dar um exemplo bem prático e que vocês conseguem verificar no mês seguinte. Um programa de eficiência energética, um trabalho de redução, de utilização inteligente da energia que vocês utilizam. A partir desse olhar e com o trabalho que vocês fazem, no mês seguinte você já vê a diferença na redução da conta. Então, eu dou um exemplo Já bem. é, né? Uso da água, de reuso da água, de captação da água, isso vocês já viram o resultado no mês seguinte. Então, essa discussão de ESG, ela não está longe, não, ela é evidente. Na hora que você vai pedir um financiamento ou investimento, evidentemente você quer promover uma fusão, a sua organização ela vai ser avaliada de uma forma geral, inclusive seu critério de reputação. E o que é que você faz? Isso é imediato. A gente não é só modismo, né? Não é só moda, né? Não, ESG. o número de processos trabalhistas que as nossas instituições carregam, ela é evidente, ela é imediato. O número de absenteísmo, o número de pessoas sofrendo assédio, ela é imediato. É. Mais alguma Pessoas que pergunta? não suportam, pessoas que não aguentam levantar aquilo que eu falei, né? Que a Sim. cultura da empresa não é o que está no site, mas como as pessoas se sentem no domingo à noite. É olhar quantos atestados sua organização está recebendo de pessoas alegando aspectos mentais, saúde mental, isso é imediato. Então, ESG não está longe, não. ESG não é só para aparecer no relatório, não. ESG é para reduzir o seu custo. ESG é para aumentar a sua produtividade. ESG é para atrair o maior número de clientes e pessoas qualificadas para trabalhar com vocês. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, pessoal que já está com a câmera aberta aqui para a gente tirar a nossa foto. Bom, a Mayara já falou que ela está quietinha, que ela não vai conseguir falar hoje com a gente, mas ela está de olho, está acompanhando. A Jucimara também, o pessoal lá de Lençóis Paulista. O Rosiclei já abriu, que foi o primeiro que falou um bom dia para a gente. Com a gente. O Márcio também já falou um pouquinho.
a Silvia Tenório, a Cristiane, a Fernanda, a Gisele, né? Tá com a gente aqui, a Gisele. O Eduardo já faz parte aqui da nossa comunidade aqui, né? Tá junto com a gente sempre. O Márcio até parabenizou aqui agora, viu? A Lerene já é, agradeceu aqui a apresentação, né? Ótima apresentação. Nós vamos fazer aquela nossa foto final. Eu vou juntar todo mundo bonitinho aí. E eu vou esperar todo mundo arrumar o cabelo. Gisele pode arrumar, a Mayara também. O Christian se ajeitou aqui, ó. Já se organizou. Porque senão depois ficam bravos. Eles mandam mensagem, o pessoal manda mensagem para mim falando. O Eduardo, já tô vendo a dupla ali. Tem uma dupla aqui, viu, que tá sempre junto com a gente. E depois eles me mandam mensagem no final do webinar, direto aqui no WhatsApp, e eles Sim. conversam, falam, Lucas, Lucas, eles me cobram aqui um pouquinho. Então, tô vendo os dois Que juntos bacana. ali, já estão até sorrindo ali embaixo ali, ó. E aí apareceu já a dupla ali, ó. Bom, eu vou contar um, dois, três, vão aparecer, né, na foto todo mundo aqui. E assim eu vou compartilhar, sigam a gente nas redes sociais, Azevedo Capacita. Eu deixei também aqui a Lerene já. É Lariene, né, mas eu perguntei aqui qual é a Marene. pronúncia, né? A pronúncia correta é Larene. A gente deixa o Y aí meio mudo. E com sotaque baiano fica mais Larene. Então vamos todo mundo. Já deixei os contatos dela, o LinkedIn. Tem o celular dela também. E o nosso Azevedo Capacita. Quem está aqui já participa. Eu vou contar. Um, dois, três, para quem puder abrir aí a câmera. Vamos lá. Cristina, Fernanda. Um, dois, três. Foi. Essa é a nossa turma aí de hoje. Ficaram até o fim. Larene, obrigado mais uma vez. Eu vou deixar que você fale aí as últimas palavras, mas já agradecer novamente, né? Não só você, mas todo mundo que está por aqui, né? Aparecendo e ficou até o final e nos ajudou, né, a participar desse nosso webinar de hoje. Mas obrigado mais uma vez por ter esse tempinho aí, quase 1 hora e meia junto com a gente. Chegamos a quase 60 pessoas. Eu sei que o pessoal às vezes precisa sair e voltar, mas mais uma vez, obrigado e deixo para você as nossas considerações. E lembrando que o pessoal pode assistir depois aí, quem está vendo essa gravação aqui no YouTube, eu vou deixar também o link aí do material e fazer parte do nosso grupo e também os contatos da Lariane para de repente algumas dúvidas. Eu tenho certeza que ela está disposta ali a nos ajudar e também o LinkedIn, o perfil no LinkedIn dela. Obrigado mais uma vez. Obrigada mais uma vez, Lucas, Azevedo Capacita. Obrigada, Tatiana, pelo convite. Muito obrigada, parabéns, foi ótimo, bem esclarecedor. Que bom, Fernanda, para não sair traumatizada. Me disseram que era um bate-papo, me senti isolada, sozinha. Te enganaram, minha amiga, te enganaram. Aí, ficou Estou todo aqui mundo fazendo meu quietinho. drama. Eu espero voltar, ter notícias. Eu estou à disposição de vocês. Se eu puder colaborar, contribuir de alguma forma. Essa agenda ESG, como eu já falei, ela não é uma agenda do futuro, ela é uma agenda do presente e que já está no nosso cotidiano e que ela pode, como disse o título da nossa discussão hoje, salvar ou afundar nossa instituição. Então, forte abraço, obrigada e até mais. Ah, obrigada. Tchau, Obrigada, gente. Boa pessoal. Tchau, semana. tchau.